Boa noite, Paulo Teixeira, deputado federal do PT de São Paulo. Boa noite, Arlindo Quinalha, deputado federal do PT de São Paulo. E boa noite, boa noite a todos os internautas. Sejam bem-vindos a esse bate-papo entre três amigos, um modesto deputado do Nordeste, duas grandes lideranças nacionais. Nosso tema é conjuntura. O que é que vocês me dizem? Paulo Teixeira, me permita, eu vou por ordem alfabética e etária. Vou perguntar primeiro ao Arlindo Quinalha. Arlindo, qual é a sua avaliação dessa conjuntura, esse governo Bolsonaro com adesão do Centrão, com os militares, que eu não entendo serem as Forças Armadas, acho que são os militares do governo, anunciando, parece às vezes até bravata, mas é risco institucional, sustentar o presidente a qualquer custo. Qual é a sua avaliação dessa conjuntura, Arlindo? Bem, boa noite, Afonso, boa noite, Paulo Teixeira, boa noite a todos os companheiros e companheiras que estejam participando desse momento aqui do nosso debate. Eu creio que a resposta que a sociedade tem dado demonstra para o Bolsonaro, para a sua equipe de governo, que existe uma reação em defesa da democracia, algo que nós não imaginávamos ser novamente necessário para aqueles que lutamos contra a ditadura. Na minha opinião, o Bolsonaro, nós não podemos desconsiderar quando ele ameaça a ordem institucional. E por causa destas ameaças, ele já cometeu crime de responsabilidade. A participação dele em manifestações pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e a defesa do ato institucional número 5, o incriminam como tendo praticado crime de responsabilidade, bem como o que ele tem feito, eu diria aí, em aliança com o coronavírus, por incrível que pareça. Ele fala contra o isolamento, ele fala contra a quarentena, dependendo das circunstâncias que uma ou outra ou ambas vem sendo aplicado. Ele estimula as pessoas a irem para as ruas, ele defende o empresariado que quer ganhar dinheiro nessas circunstâncias, ele retém verbas tanto para manter o emprego. O discurso dele se demonstra mais uma vez falso, porque ele está retendo verba do programa que ajuda a micro e pequena empresa, que resulta na garantia de emprego. Ele retém verba para estados e municípios de forma criminosa. O fato é que nós hoje passamos de 40 mil mortos. E ele, digamos, nesta toada, eu também não acredito que ele fale em nome das Forças Armadas. E, portanto, eu acho que nós temos, como você já fez na própria pergunta, Afonso, ter essa cautela. Não é, digamos, uma crença inocente nossa, mas eu acho que seria imprudente por dois motivos. A gente está dizendo que o golpe está para acontecer. Primeiro, a gente pode começar a naturalizar o inadmissível. Os militares precisam saber que nós não admitimos, que a sociedade não admite. Não só os militares. Falando, como você disse, os seus subordinados, os ministros ao Bolsonaro. Então, dizer que vai acontecer me incomoda, que a gente esteja naturalizando algo que nós não queremos, não vamos admitir, não queremos que aconteça. E a segunda coisa, nós podemos dar um tratamento igual, equânime e, portanto, injusto, e eu vou citar e encerro o que o comandante do Exército
no início da pandemia, quando Bolsonaro já chamava de gripezinha, ele declarou publicamente: esta é a tarefa da nossa geração. Foi o mesmo onde o Bolsonaro compareceu no comando, se não me engano, do Terceiro Exército, o mesmo comandante do Exército. Quando o Bolsonaro lhe estendeu a mão, ele deu o cotovelo. E todos os militares seguintes, o Bolsonaro tentou pegar na mão, nenhum lhe deu a mão. Para mim, tem um simbolismo muito forte. Então, o mundo jurídico não aceita, o mundo civilizado não aceita, o Congresso não aceita e, na minha opinião, as Forças Armadas também não aceitam. Finalizo, e o Bolsonaro recuou. Sabe quando, em filme de Bang Bang, o bandido recua atirando, não acerta ninguém? Quando o ministro Luiz Fux deu uma liminar, onde ele explicou, baseado na Constituição, qual é o papel das Forças Armadas, o Bolsonaro solta uma nota dizendo: olha, as Forças Armadas não admitem que alguém queira tomar o poder. Algo completamente inócuo. Se tem algo absurdo, que ele também condena, que as Forças Armadas obedeçam ordens absurdas, não, isso, digamos, ele deveria, então, calar a boca, que se tem alguém capaz de dar ordem absurda, é exatamente ele. Então, a gente tem que comemorar o fato das Forças Armadas não acatarem as loucuras dele. Obrigado, Arlindo. E, Paulo Teixeira, sua avaliação dessa conjuntura e do papel das Forças Armadas, dos militares que estão no governo e da hipótese de impeachment. Boa noite, Afonso Florense, meu amigo querido. Boa noite, Arlindo Chinaglia, igualmente amigo querido. E boa noite a todas e todos que participam dessa transmissão nesse sábado à noite, né? Inicialmente, eu concordo com Arlindo. Eu acho que o Bolsonaro já praticou 3 crimes. O primeiro crime foi atentar contra as instituições. E ele claramente atentou contra o Supremo Tribunal Federal, estimulou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, estimulou os seus militantes a atacarem o Supremo Tribunal Federal. Enfim, ali ele já comete um crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição, que fala em atentar contra outros poderes. E ele atentou contra a democracia. O segundo crime que ele praticou é o crime contra a saúde pública. Ele foi um ativo criminoso. Tanto que o Brasil vai passar a condição do país aonde mais mortes terão, infelizmente. Eu gostaria de parar o relógio do tempo, se a gente pudesse parar, para que isso não acontecesse. Mas nesse momento da subida da pandemia, ele bota os comerciantes contra os governadores e prefeitos. Os governadores e prefeitos estão permitindo a abertura do comércio. Isso vai gerar um crescendo de mortes. Tem um Instituto Americano que fala que no final de julho nós teremos 2.500 mortes por dia, 137 mil mortes. Então ele comete um crime contra a saúde pública. E o terceiro crime que ele cometeu foi o crime do gabinete do ódio, da milícia virtual. Essa milícia virtual, ela é regada com fartos recursos de empresários desde o processo de campanha, e esses recursos remuneram alguns blogueiros para que eles, além de lançar as mentiras, divulguem através de robôs. Então ele comete um crime de organização de milícias virtuais com fake news, que assassinam reputações, caluniam, mentem e criam um clima também contra as instituições brasileiras. Então esses 3 crimes estão caracterizados. A minha opinião é que esse inquérito das fake news, ele é nitroglicerina pura.
E ele pode alimentar o processo no TSE de cassação da chapa, e ele pode alimentar também uma necessária denúncia do procurador-geral da prática desses crimes, que isso vai requerer uma licença da Câmara para ele ser processado, e caso a Câmara dê a licença, ele é afastado para ser processado. E tem os crimes de impeachment, que nesse momento eu acho que ele reorganizou a tropa e ele virou, digamos, o presidente do baixo clero. Ele está hoje na condição de presidência do baixo clero. Ele sofreu nessa semana 3 derrotas. Quais foram as derrotas? A primeira delas, ela vem de 15 dias para cá. Foi quando as torcidas organizadas foram às ruas em defesa da democracia. Foi uma retomada das ruas brasileiras na defesa da democracia. No domingo seguinte, teve uma outra grande manifestação em Brasília, em São Paulo, e esse final de semana essas manifestações vão se reproduzindo e me parece que há uma retomada das ruas pela oposição em defesa da democracia e pelo fora Bolsonaro. A segunda derrota que ele sofreu essa semana foi a derrota da devolução da MP 979. Aquilo era uma escalada autoritária como o AI-5, de intervenção nas universidades, em que eles não mais obedeceriam às escolhas da comunidade acadêmica e imporiam os reitores para a comunidade acadêmica, e essa MP, por pressão dos líderes partidários e dos parlamentares, os presidentes do Senado e da Câmara, devolveram a MP e impediram essa escalada. E a terceira derrota foi essa que o Arlindo acabou de dizer, do relator Luiz Fux, que disse: o artigo 142 da Constituição, ele não pode usar a garantia de lei e de ordem contra o outro poder. A autonomia e independência dos poderes está acima da possibilidade de usar a GLO. E a GLO é para usar em momentos que a segurança pública falha. Então, por exemplo, no Ceará teve uma greve de policiais, teve uma GLO. No Rio teve algum tipo de distúrbio, tem GLO, mas não para fazer o que ele queria entrar com as Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal, e ele sofreu uma derrota, né? Então, eu creio que hoje não tem, nós estamos no empate, e assim eu concluo. O que é o empate? Nem ele tem condições hoje de dar um golpe, e nem nós estamos em condições hoje de retirá-lo de lá. Então, esse é um processo que está para ser realizado nos próximos meses, que nós vamos realizar. Foi muito importante, concluo, que os militares americanos se desculparam com o povo americano quando um general, né, chefe das Forças Armadas, ele foi naquela passeata com Trump e depois ele pediu desculpas, dizendo que as Forças Armadas não têm que se meter nisso. Na minha opinião, as Forças Armadas têm que se preservar dessa loucura, desse desatino, desse desarranjo chamado Jair Bolsonaro. Eles têm que se distanciar mais. Não foi bom, eu vou falar aqui, uma pessoa que eu tenho respeito por ela, o Fernando Azevedo. Não foi bom ele ter assinado aquela nota de ontem. Não foi uma boa sinalização ele ter assinado. Tá certo? E eu acho que eles têm que se preservar, eles têm que se distanciar para não se desmoralizarem com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai levá-los à desmoralização, vai levar o governo à desmoralização. E eu acho que as Forças Armadas são instituições de Estado que não podem permitir-se desmoralizar nessa política rasteira do Bolsonaro. Bacana, obrigado. Suas considerações, Paulo. E quero dizer a todos que nos acompanham que estamos dialogando com internautas através do Facebook do deputado Arlindo Quinalha, do Facebook do deputado Paulo Teixeira e do Facebook do nosso mandato. E aqui não digam a ninguém, mas fomos surpreendidos, eu, Arlindo e Paulo, com esse bate-papo que nos dá muito prazer, nos permite dialogar,
mas ficamos sabendo, por exemplo, que não tinha mediador. Então, você que está acompanhando Arlindo Quinalha, que está acompanhando Paulo Teixeira e que está nos acompanhando, dialogue conosco através do nosso Facebook e remeta as suas perguntas. E você, Arlindo, e você, Paulo, fiquem à vontade também para sentar na cadeira de mediador, se lhe convier provocar a reflexão do colega. Mas eu vou rapidamente fazer uma outra pergunta para vocês, que é: qual nesse vazio de executivo federal é, na visão de vocês, a tarefa dos outros entes federados, mas em particular dos outros poderes? A minha avaliação, Paulo Teixeira, Arlindo Quinalha, é que há uma crise institucional no sentido de que aquele haitiano filosofou, foi tese de ciência política: Bolsonaro, seu governo acabou, no sentido de que ele não governa para as atribuições mais fundamentais, a saúde do povo, a renda dos mais pobres. E ele não combate a expansão da pandemia, pelo contrário, ele incentiva o desrespeito ao isolamento social e ele não estrutura o SUS. Então esse talvez seja, do ponto de vista social, o crime de responsabilidade de repercussão mais deletéria para o povo brasileiro. E com esse vazio do Executivo Federal, o Congresso e o Judiciário e também os governos estaduais, os governos municipais vão tendo que governar. Eu vou dar um exemplo, Arlindo e Paulo. A renda emergencial sequer teve medida provisória do governo federal. Todo mundo sabe, isso já é jargão, vício de origem. Quem cria despesa tem que ser projeto de origem do Executivo. E a renda emergencial não teve projeto do Executivo e ninguém de bom senso, só falta agora os filhos do presidente ou o presidente arguírem a inconstitucionalidade. Mas ali é gasto da ordem de bilhão sem ser. Por quê? Sem ser de origem do Executivo. Foi uma iniciativa do PT com a proposta do salário mínimo, 1.045, um projeto de um deputado da base Bolsonaro, a proposta do governo de R$200, e hoje se paga 600, e Paulo Guedes está dizendo que vai diminuir para 300 se houver uma extensão do prazo de vigência. Aí fica essa pergunta: qual é o papel do Congresso Nacional nessa crise institucional? Porque fica esse dilema. O Congresso Nacional vai vai acatar um processo de investigação contra o presidente da República no ambiente de ter que aprovar medidas para salvar a vida do povo brasileiro? E o Supremo vai aprofundar a investigação sobre fake news, e o Tribunal Superior Eleitoral sobre a fraude eleitoral? Então, nós estamos num ambiente de crise institucional, onde até agora se revelou o lado, digamos assim, positivo, que são os outros poderes, os outros entes federados cuidando da saúde do povo. Entretanto, Bolsonaro, essa semana, orientou seus seguidores a invadir hospitais. Ele consegue produzir motivos sucessivos para ser impedido. Qual é a avaliação de vocês da tarefa institucional da alta república dos outros poderes nessa conjuntura? Arlindo, me permita, vou pedir a Paulo para responder primeiro nessa rodada. Bom, eu acho que quem está segurando a onda hoje no Brasil é o Congresso Nacional, porque o Bolsonaro não propôs proteger a renda. Quem protegeu foi o Congresso. Ele propôs 200, o Congresso propôs 1.200, a oposição, PT, os partidos de oposição propuseram 1.200, chegou a 600 e, no caso de família com filho, 1.200. Ele queria estrangular estados e municípios,
quem evitou de estrangular estados e municípios foi o Congresso. Aliás, você, Afonso, teve um papel decisivo na construção daquele projeto alternativo à lei Mansueto. E no projeto de ajuda a estados e municípios, é o cara nosso nessa área. Ele deixou os artistas sem proteção. Quem protegeu os artistas foi o Congresso Nacional. E ele, algumas medidas autoritárias que ele quis tomar, o Congresso rechaçou, como foi o caso dessa MP 979, que ele quis atribuir ao ministro da Educação a escolha, no tempo de coronavírus, dos reitores temporários. Então, o Congresso, digamos, evita o caos, porque eu trabalho com uma ideia, Arlindo. O Bolsonaro quer o caos para, nesse clima do caos, dar o golpe. E o Congresso evitou o caos. O Supremo, igualmente. Ontem, quando o Supremo decide, pela mão do seu relator, mas eu acho que aquilo vai ser confirmado pelo Pleno, de que não pode fazer uma intervenção militar de um poder no outro, o Supremo está evitando a escalada autoritária. O Supremo também, quando faz esse inquérito das fake news, está evitando e está equilibrando, né? Eu aqui quero dizer, tenho críticas ao Supremo, mas eu, nesse momento, todas as medidas do Supremo, na minha opinião, estão sendo importantes para manter a democracia brasileira, né? Os governadores e prefeitos, se não fossem eles, nós já teríamos no Brasil hoje 100 mil mortes. Hoje nós teríamos 100 mil mortos. A federação, ao desobedecer o Bolsonaro, segurou a onda. O que eu temo é que não segure mais, porque acabou o isolamento. Infelizmente, acabou o isolamento. Olhe o que está acontecendo em São Paulo, olha o que está acontecendo no Rio, nas periferias das grandes cidades, né? O Bolsonaro provocou esse caos, né? Portanto, a questão federativa hoje, eu acho que quem impediu o caos foi o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os governadores e os prefeitos e a sociedade. Que quem está fazendo, prestando solidariedade às pessoas, levando cesta básica, levando a pessoa no médico, ajudando as pessoas no concreto, é a sociedade. Então, nós conseguimos alguma coisa a partir do desenho federativo e dos demais poderes no Brasil. Arlindo. Olha, eu concordo com o Paulo que o Supremo, na minha opinião, ele cresceu nesse último período em defesa da democracia e na boa aplicação do direito. Eu queria ressaltar a coragem que o decano Celso Mello, por exemplo, não é o único, como o ministro também Alexandre de Moraes, na medida que eles foram eleitos pelo Bolsonaro como adversários. Não, eles estão ali defendendo a Constituição brasileira. E é mais um crime, hein, Paulo, de responsabilidade do Bolsonaro, que ele não trabalha como presidente com um pressuposto constitucional que é o da impessoalidade. Ele não tem. Bom, então eu concordo, eu acho que o Supremo, ele não só elevou a coragem, aliás, elevou a voz, e eu acrescento, com coragem que é decorrente da responsabilidade. Então houve, na minha opinião, uma unidade do Supremo que aparecia para a sociedade como dividido, como, enfim, cada ministro era um verdadeiro tribunal individual e por aí vai. Então, ministros, digamos, se unem, mas qual é o caminho, qual é a cola? É a Constituição. Eu quero recuperar quando o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, instaurou o inquérito para pesquisar as fake news.
Agora, houve uma votação no plenário e o relator da matéria, o ministro Fachin, que se dependesse, digamos, de determinado tipo de noticiário, eles ficavam colocando um ministro contra o outro. A gente ouvia nas rádios uma tentativa de desqualificar a iniciativa que hoje, do ministro Toffoli, que hoje se mostrou brilhante. Até o Procurador-Geral da República concordou. O até aí é porque, em determinado momento, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, anteriormente, ela reivindicou a participação do Ministério Público. E ali o ministro Alexandre falou, não, na hora em que, e não sei se foi ele ou se foi o Toffoli, ministro, né, disseram o seguinte, não, no momento que se concluir, se tiver que oferecer denúncia, quem fará vai ser o Ministério Público. Então, é preciso recuperar, porque tantos ataques que o Supremo veio sofrendo, chegou ao ponto do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, o mais votado da história como deputado federal do Estado de São Paulo, dizer que bastava um cabo e um sargento para fechar o Supremo. Isso para recuperar, então, companheiros Florence e Paulo Teixeira, o tanto que a sociedade se reorganizou a partir do que foi necessário. Bom, quando a gente fala sociedade, eu sempre lembro que a sociedade é muita gente, não é verdade? Eu quero aqui fazer 2 destaques. Um por ser meu dever. Eu sou médico de profissão. Eu vou dar um exemplo. O presidente do Conselho Federal de Medicina, que já fez lives com o presidente da República, bolsonarista de carteirinha, ele tem direito de ser. O que ele não poderia. E olha só que contradição. Quem é que vai julgar, do ponto de vista ético, o presidente do Conselho Federal de Medicina, que não abriu a boca frente às barbaridades que o Bolsonaro está fazendo? Se não tivesse nenhuma outra, o Florencio lembrou, o Bolsonaro está orientando as pessoas a ir fotografar hospitais, quebrando algo que é sagrado, que é você preservar a identidade do paciente. Chegou ao ponto de uma família no Rio, com a perda de um parente, a gente respeita a dor, mas, sem dúvida alguma, impulsionados pelos bolsonaros da vida, invadiram, chutaram o campo, leito de hospitalar, jogaram o computador no chão, assustando todo mundo. O segundo ponto que eu quero destacar é o papel do empresariado brasileiro. Cadê o SCAF? O SCAF continua organizando o partido do Bolsonaro? Eu me lembro que o SCAF disputou o governo do Estado de São Paulo pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eu brincava, falava assim, mas será que ele sabe o que é mais-valia? Ele se colocou contra a mais-valia? Bom, hoje, este indivíduo, que supostamente representa o empresariado paulista, que quando a Dilma fez todo um trabalho com a energia, para baratear a energia, ele se apropriava com o dinheiro que a Fiesp tinha. Espero que seja só da arrecadação patronal. Então, o empresariado brasileiro, as instituições judaicas, algumas delas apoiaram o Bolsonaro, que é um contrassenso, assim, não só histórico como humano. E eu quero ressaltar, porque nós valorizamos todos aqueles que na comunidade judaica se colocaram e se colocam contra o Bolsonaro. E vou dar um exemplo. O Goldman, já falecido, lamentavelmente, Alberto Goldman, que quando eu fui líder da bancada, líder do governo, ele estava na Câmara, debatedor qualificado como outros. No momento que ficou Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, ele falou assim, o que ele falou, jamais pensei que um dia votaria no PT, mas nessas circunstâncias ele anunciou o voto para o Fernando Haddad. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de leitura de que a sociedade vem se organizando. O Paulo já fez referência, eu vou repetir. Antes, os bolsonaristas estavam nas ruas. O Zé Eduardo Moreira teve uma sacada genial
digamos, a partir da aritmética, ele mudou o clima. Ele falou assim, bom, se o Bolsonaro tem 30% da opinião, o Bolsonaro não tem 30%, mas vamos admitir, ele falou, somos 70%. Então, isto também alimenta a alma de todos aqueles que eventualmente ficam em casa com essa pandemia, tem que ficar em casa, imaginando, né, que os bolsonaristas da vida tomaram conta do país. Não tomaram. Não tomaram. E é esse o recado que nós temos que dar também para as Forças Armadas. Que conversa é essa? De forma franca, porque assim como tem militar que é capaz de dar a vida pela pátria, também tem civil que é capaz de dar a vida pela pátria. Essa disputa não está colocada. A questão da honra independe se está fardado ou não. Aproveito, inclusive, para chamar a atenção de todos nós, que na Bolívia, quem começou o golpe foi a polícia militar da Bolívia. E o erro, na minha opinião, cometeu um erro irrecuperável para a história dele, para a história da Bolívia, que foi ceder ao, entre aspas, apelo de um general que as Forças Armadas vieram depois. Então, este é um tema que nós temos que discutir no Brasil. Nós não podemos mais tolerar a violência nas periferias da cidade de nenhuma natureza. A praticada pelos agentes do Estado, de qualquer, seja polícia militar, polícia civil, de qualquer natureza, é inadmissível. E os milicianos, por hora, eles são famosos pelo Rio de Janeiro. Mas ninguém tem segurança de onde esse crime vai. Esse tipo de organização paramilitar vai. Bom, então os empresários estão devendo. E aí eu quero também encerrar. Eu queria dar um destaque para o consórcio do Nordeste, feito por 9 governadores. Os resultados frente à pandemia são desiguais. Mas nós podemos falar, por exemplo, do Piauí, que é governado por um companheiro nosso, o Wellington. Ali ele colocou, digamos, o programa Saúde da Família para trabalhar, para derrotar a pandemia. Colocou os agentes comunitários de saúde, colocou todos os profissionais de graus diversos de complexidade. E, digamos, o resultado é que o Piauí, há 2 semanas atrás, estava entre os, digamos, os 10 estados brasileiros com o melhor resultado. E houve erros também. A gente não pode imaginar, mesmo que querendo acertar, houve erros. Aqui em São Paulo, porque todas as capitais, começou em todos os estados pelas capitais, chegaram de avião os vírus. O novo coronavírus chegou de avião. Bom, então era previsível que teria que ter uma barreira sanitária para não pegar a grande São Paulo. Não é que fosse conseguir total, mas é aquela história de abaixar a curva. Abaixar a curva. Depois houve a previsão de que iria para o litoral, do Rio Grande do Sul até a Bahia, Florença. Né? Então, também teria que ter segurado. E agora para o interior. Mas, de qualquer maneira, a gente reconhece o esforço de todos os governadores, inclusive de São Paulo, mas perderam o controle. E como o Paulo apontou, finalmente eu também quero cumprimentar o Florencio pelo papel que ele jogou, digamos, na articulação, na consecução do auxílio. Ele, em nome da bancada, operou de maneira assim, precisa, foi um maestro. E, nesse sentido, eu quero finalizar mesmo falando do Centrão. Então, hoje, a população, aquela que quiser entender o que é a nova política é a defesa dos velhos interesses do empresariado brasileiro, do sistema financeiro brasileiro. Essa que é a nova política. Não só do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele consegue a maioria no meio empresarial porque ele pratica a política econômica que os empresários querem que ele pratique. Ele é um office boy de luxo do capital do Brasil. Ele não tem, digamos, ele não tem nenhum elan, né? não tem nenhuma qualidade nesse sentido, mas ele pratica, digamos, é um office boy. Ele dá ordem, ele vai lá e faz.
Portanto, no pós-pandemia, nós temos que estar preparados, porque vai vir, na minha opinião, uma conta duríssima para os estados e municípios pagarem, especialmente o povo pobre, o trabalhador, servidor público, para pagarem, e vão querer aproveitar para privatizar as joias da coroa, tipo Petrobras, Eletrobras, etc. Várias estatais vão estar na fila, como já estavam. Então, essa mobilização nas ruas que nós estamos, é bom a gente mencionar, Paulo, nós estamos numa contradição. A gente sabe que é preciso, mas a gente não quer divulgar o vírus. Por isso que a nota também foi boa do PT. Paulo, quem puder ir, vai. Quem tiver saúde para ir, se proteja, mantém distância, mantém máscara. Então, eu creio que nós vamos crescer o movimento nas ruas. E, a partir daí, aquele impasse que o Paulo Teixeira apontou frente à situação do Bolsonaro, eu quero chamar, como na física, o Bolsonaro está num equilíbrio instável. É nosso dever desestabilizá-lo. Paulo e Arlindo, vocês me permitam, eu vou passar para vocês fazerem também provocações, mas eu vou e sugiro que vocês façam o mesmo, registrar uma pergunta e a presença de algumas pessoas ilustres, além dos bolsonaristas, que entram aqui na rede e xingam, ofendem, mas está registrada a presença dos bolsonaristas na nossa rede. Bem-vindos. Ouçam, podem só evitar ofender, xingar, opinem, reflitam. Bem-vindos ao debate. Bem-vindos ao debate. Estão aqui conosco o prefeito do município de Morpará, Lelei Barreto, o prefeito do município de João Dourado, doutor Celso, a presidenta da Câmara do PT também, João Dourado, a vereadora Rita, o ex-prefeito de Teofilândia, Adriano, o deputado estadual, Robinson Almeida, e a pergunta que eu vou fazer, a última minha, e ficarei à disposição de vocês. Estou até preocupado com as perguntas que virão daí, mas Robinson provoca a reflexão de vocês sobre esse debate da oposição, da esquerda democrática. Qual é a opinião de vocês sobre frente ampla ou frente de esquerda para lutar pela democracia, pelos direitos e principalmente pelas políticas públicas para combater a pandemia? O tema do impeachment, do Fora Bolsonaro, e esse tema frente de esquerda e frente ampla. Também está aqui presente o ex-prefeito do município de Nova Redenção, Ivan Soares, saudar a atual prefeita, Guilma. E aí, frente de esquerda, qual vocês acham é a nossa política nessa conjuntura, Arlindo e Paulo? Pergunta de Robinson Almeida, hein? Não, primeiro eu queria mandar um abraço para os prefeitos, prefeitas que estão entrando, presidente de Câmara e todos que estão participando. E mandar um abraço especial para o Robinson Almeida, que é o nosso querido, o Robinho, que foi deputado com a gente, grande colega, grande companheiro, necessário e imprescindível para o Brasil. O que eu acho, Robson, sobre essa questão de frentes? Frente tem um propósito, frente tem uma proposta, né? Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma frente popular, um programa de governo, um propósito. E temos que agora fazer também uma frente com o propósito de tirar o Bolsonaro, de fazer o impeachment do Bolsonaro. Aqueles primeiros manifestos nada diziam sobre isso. Nenhum manifesto escrevia: nós somos favoráveis ao impeachment do Bolsonaro. Nós vamos agora estabelecer essa dupla frente. Eu sou favorável a uma frente popular e de esquerda no Brasil. Eu acho que nós temos que fazer o esforço máximo para ainda unir os partidos de oposição, como PT, PCdoB, PSOL, PSB,
O único problema nesse espectro é que o Ciro está namorando com uma saída por cima, né? Uma saída que não interessa, né? Em segundo lugar, nós temos que fazer frente para tirar o Bolsonaro. Então, todos os partidos que forem signatários da retirada do Bolsonaro estão dentro dessa frente. Infelizmente, hoje o PSDB disse que é contra o impeachment. Eu até escrevi um Twitter dizendo o seguinte: o PSDB vai construir uma jurisprudência. Qual que é a jurisprudência? Quando não tem crime de responsabilidade, eles entram com impeachment. Quando tem crime de responsabilidade, eles se omitem. Eu espero que eles mudem a posição deles, tá certo? Porque a do Jair Bolsonaro é um criminoso contumaz. Então, aqueles primeiros manifestos ali, eu acho que não podem ser referências, né? Porque eles não tratavam de nada, de conteúdo programático. Agora nós vamos ter que baixar para discutir conteúdo programático. E eu acho que são 3 os aspectos. O primeiro aspecto é frente de esquerda e frente popular. O segundo é alianças para tirar o Bolsonaro. E terceiro, alianças democráticas. Então, quem quiser tirar o Bolsonaro, eu estou aliado a eles. Eu assino com quem quiser assinar algum manifesto para tirar o Bolsonaro. Agora, vai ter gente que, ainda que não queira tirar o Bolsonaro, vai ser contra a escalada autoritária. Nós temos que fazer alianças com eles também. Então, eu não faria essa dicotomia frente ampla ou frente de esquerda. Eu diria frente de esquerda com alianças para derrubar o Bolsonaro e alianças democráticas. Essa é a minha visão para o momento que nós estamos fazendo. Eu acho, e o Arlindo fez uma colocação muito importante aqui, que eu queria recuperá-la, eu acho que o Brasil de setembro e outubro vai ser um Brasil muito difícil. E eu acho que nada vai segurar o Bolsonaro mais. Nós temos que preparar a retirada dele no período pós-coronavírus. Por quê? Porque o desastre, ele é responsável pelo desastre. Essa pandemia tem uma natureza política. Quem manejou bem politicamente, se saiu bem. Quem manejou mal, se saiu mal. Hoje o Bolsonaro não quer mais ter nem a companhia do Trump. O Trump está querendo distância do Bolsonaro, porque ele está diante de uma eleição e o Bolsonaro virou o genocida do mundo. E eu acho que a gente tinha que fazer um esforço para retirá-lo nos meses de setembro, outubro, porque ele vai jogar a economia no abismo. E jogou a sociedade brasileira no abismo e nada vai segurar, nem o Centrão. Paulinho, depois de Arlindo falar, você faz a provocação para a nossa reflexão. Arlindo, sobre as frentes, a pergunta de Robinson Almeida, deputado. Registrar a presença do vereador Gilmar Santiago. Pessoal, desculpe, eu não vou poder ficar registrando o pessoal que está na minha rede, certo? Por favor. Arlindo. Bom, primeiro cumprimentar aí os companheiros e companheiras, tanto vereadores quanto prefeitos, prefeitas e vereadoras, cumprimentar o Robson. A pergunta vinda do Robson, eu diria que ela vem com efeito. Não é uma tacada fácil. A questão é que talvez esse debate hoje ele esteja basicamente em 2, 3, 4 partidos de esquerda. Porque, a rigor, não tem nenhuma proposta na mesa para se fazer nem a frente ampla e nem a frente de esquerda. Há discussões, inclusive dentro do próprio PT. E aí eu estou tentando, para não repetir o que o Paulo falou, considerar que nós temos que trabalhar com objetivos. Porque não se faz um instrumento de luta sem definir o que a gente está buscando. E aí eu concordo com o Paulo, pode dar o nome que quiser, tem que ter um programa. Se não quiser programa, nós temos que ter um objetivo.
Por quê? Do ponto de vista até mesmo de uma frente de esquerda, nós vamos nos testar, os partidos de esquerda, no próprio processo eleitoral, que vai ser difícil, complicado, dado a pandemia. Então, a relação ela está sendo estabelecida em vários níveis de atuação no Congresso. Eu coloquei eleições porque é um elemento onde nos coloca em posições de disputa, mesmo que a gente não queira. Não tendo aliança proporcional, isto, inclusive, leva, muito provavelmente, a que todos os partidos tenham uma tendência de lançar o seu candidato exatamente para poder eleger vereadores. Então, nós vamos estar... e aí, vamos lá. O PT primeiro levantou a palavra de ordem fora Bolsonaro. Todo mundo aqui que viveu, quem leu, quem aprendeu pela vida, havia o fora a ditadura militar. Aquilo você estava andando na madrugada, se você não estivesse pichando, você via aquilo que alguém que estava fazendo aquelas pinturas. Para que serve uma palavra de ordem fora Bolsonaro? Ela é uma síntese, e houve quem, num debate que eu participei, registrasse com razão que o fora Bolsonaro, antes do PT adotar, ele estava nas janelas do Brasil inteiro. Através do tal do panelaço. Até onde o Bolsonaro teve votação maciça, tanto em alguns estados, como algumas cidades e ou regiões de estados e cidades. Então, o povo, as pesquisas já mostravam que a maioria estava favorável ao impeachment do Bolsonaro. Isso não significa, então, que o PT, primeiro vou falar do PT em particular, a gente começa a interpretar isso como uma corrida de obstáculos. Temos que estar na frente. Não é isso. Por que não é isso? Ninguém tem controle sobre processos. Nenhum partido. Isso é uma bobagem tremenda. Mesmo os movimentos que muitas vezes estão na luta também não têm controle. O que nós temos que ter, portanto, a partir do fora Bolsonaro, nós também passamos a defender o impeachment. Por que a gente não colocou o impeachment em primeiro lugar? O impeachment surge como proposta exatamente na busca de uma aliança no âmbito do Congresso, mas não só. O pedido de impeachment que nós protocolamos, os primeiros 54, 55 nomes são de advogados da pesada. O primeiro é o famosíssimo, competentíssimo, enfim, um ícone do direito no Brasil, o Bandeira de Mello, o Celso Bandeira de Mello. Então, eu creio assim que o impeachment surge também numa tentativa de aliança, porque nós não podemos conceber um impeachment, primeiro, sem mobilização popular. Segundo, vai ter que ter voto do Centrão na Câmara e no Senado para realizar o impeachment. Nós vamos ter que fazer aliança se, digamos, a oportunidade do impeachment, de fato, vier a ser construída. Então, o que eu defendo é, nós temos que estar preparados, não em casa, parado e pensando. Não, nós temos que começar a colocar os movimentos em andamento. O PT tem que, digamos, ter a capacidade de dirigir não como algo de posse, mas no debate, na apresentação de soluções. Então, na linha de que temos que ter a meta, essa meta, primeiro, vai ser construída no processo. Segundo, aí as alianças vão se estabelecer. Eu não excluo, por experiência nossa, que amanhã algum partido do Centrão passe a defender o impeachment. Depende aí sim da rua. Porque todo mundo que está ali, e o Robson sabe disso, depende de algo precioso, que é o voto. Que é o voto. Então, eu creio que poderemos fazer tanto uma aliança de esquerda, quanto podemos fazer uma aliança popular, assim o Paulo Teixeira denominou, e trabalhar
com objetivos em cada momento. Não significa defender etapas. Se nós queremos tirar o Bolsonaro, nós vamos fazer aliança de que maneira com quem? O que é, então, e é bom a gente dizer, por que o Lula fez aquela declaração no Diretório Nacional? Muita gente, digamos, aproveitou para atacar o Lula. Não, o que o Lula disse é, na minha opinião, não é suficiente defender uma frente sem ter, digamos, como é que nós vamos colocar os interesses do país, dos trabalhadores, etc. Porque alguém imagina que o Lula seja contra um manifesto de juristas, por exemplo, ou de quem quer que seja em defesa da democracia? Não há isso. Então, eu penso que este debate ele vai continuar, inclusive, dentro do PT. Paulo, antes de você fazer uma pergunta, desculpem, eu estou abusando da boa vontade de você, mas registrar a presença aqui do secretário estadual de Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e parabenizar ele, o governador Rui Costa, consórcio do Nordeste, pelas medidas que estão sendo tomadas para garantir, inclusive, a renda básica, alimentação das famílias dos garotos, das garotas da rede estadual de ensino. Parabéns, secretário. Transmita aí ao governador Rui Costa e aos governadores e secretários do Nordeste. Paulo, sua vez aí de provocar o nosso diálogo. Eu queria fazer uma provocação para você, Afonso, para você, Arlindo, mas registrar aqui a presença entre nós do João Daniel, colega nosso de bancada e presidente do PT de Sergipe. Está mandando um abraço ao Jerônimo também, grande secretário. E eu também mando um abraço ao Jerônimo, que vem a ser irmão da Marta, que é a nossa vereadora em Salvador. Ou a Marta irmã do Jerônimo, ou o Jerônimo irmão da Marta. Mas olha como uma família cheia de militantes, como era a família do Mandela, que tinha a Graça Machel e o Mandela no final da vida dele. A pergunta que eu quero falar é fazer a seguinte: o Bolsonaro, ele não derrubou o chefe da PF para fazer uma polícia política. Veja, essa é a questão da compra de respiradores e da compra de teste. Hoje, não se trata de uma questão de comprar um respirador e comprar um teste. Você pode até comprar, o problema é quem entrega. Então, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que virou um mercado sem parâmetros. E dentro desse mercado sem parâmetros, você não pode dizer que um respirador custa tanto, porque não tem. E não adianta você falar, então me traz daqui um ano. Daqui um ano eu não preciso mais desses respiradores. Então, deve ter tido gente que se meteu com bobagem. Mas eu acho que também teve uma compra emergencial cujo preço foi elevado. Né? Eu fiz uma live com o Freixo esses dias e o Freixo me disse que o Flávio Dino disse: eu não vou fazer testes no Maranhão. Por quê, Flávio? Porque se eu comprar 80, eles vão dizer que custava 40 e vão me processar por isso. Enfim, não há hoje um uso político da PF para ir contra os adversários, no caso dos governadores, por exemplo, estão indo no estado XYZ, principalmente no Nordeste. Não que não deva ter gente que se meteu com bobagem, e nenhum de nós três defende bobagem. Nós não defendemos ninguém que faça mau uso da verba pública. Né? Mas a pergunta que eu estou querendo dizer: o Bolsonaro, não tendo ele coordenado o tema dos insumos, ele não está fazendo desse tema uma definição política no Brasil? Bom, sou eu que falo, Florencio? Por favor. Muito obrigado. Não, o Paulo levanta algo interessante. Eu só queria, então, dar uma tintura para quem, eventualmente, não vive essa experiência, que eu vou chamar de administrativa, mas não é só. Porque os insumos, sejam os testes, sejam respiradores e até máscaras, que o Brasil não conseguiu, o Bolsonaro não conseguiu botar nenhuma indústria brasileira para produzir máscara, por exemplo,
vêm, digamos, de fora do Brasil, notadamente da China. O Trump, que é o chefe do Bolsonaro, literalmente falando, ele pegou aviões norte-americanos, vários, mandou para a China, e lá no aeroporto, na China, ele comprou insumos que iriam para a Europa, para a União Europeia. O Mandetta, na época, disse que o Brasil havia comprado, não sei se ali naquele momento me parece que eram máscaras, e que os Estados Unidos também teria pego. Lamento, mas nunca, digamos, de fato, isso apareceu como o Brasil tendo realizado essa operação. E aí vamos voltar de novo nas atitudes do presidente da República e da família atacando a China. Bom, se não fosse muita burrice, seria muito azar. Mas são as duas coisas juntas, né? É burrice atacar a China e demos azar, porque depois do ataque nós passamos a depender basicamente da China. O Bolsonaro, ele tenta, mas ele não vai ter sucesso, fazer que movimento? Primeiro, que nós que estamos defendendo a vida, na verdade, estamos destruindo emprego. Chegou num ponto do ex-ministro Meirelles, atualmente secretário aqui no estado de São Paulo, dizer: é a pandemia que causa a crise econômica. Só não chamou de estúpido, mas estava implícito na frase. Para dizer, então, o quê? O que vai sustentar o emprego é diminuir o tamanho da pandemia. O estado de São Paulo tem praticamente hoje o dobro de mortes que houveram na China, um país com mais de 1 bilhão de habitantes. Mais do que na Índia, que também tem muito mais do que 1 bilhão de habitantes, e por aí vai. O Bolsonaro está à busca de um discurso para um cérebro pequeno. É uma voz que não tem comando, porque não tem cérebro. O Trump, vamos pegar o resultado, o Trump, que também teve a atitude igual do Bolsonaro no início, igual do prefeito de Milão, que dizia: Milão não pode parar, depois veio para a televisão pedir perdão, porque matou muita gente. O Trump tenta agora se afastar do Bolsonaro, a ponto de dizer: olha, fechou a fronteira para o Brasil, não é para brasileiro, para quem passar pelo Brasil. A Europa acabou de fazer isso. E o Trump diz: o Brasil foi por um caminho, não quero criticar, mas foi por um caminho errado. O Trump está 10 pontos atrás do candidato democrata. Ele estava disparado na frente, ele estava com quase 50%. Então aqui o Bolsonaro ele tenta arrumar um discurso, nada vai emplacar. Ele tem hoje 42.055 mortes no colo. Então o que ele tenta dizer? Falando palavrão, como sempre, ele fala: vai procurar o governador, vai procurar o prefeito, tirando o corpo supostamente apoiado numa decisão do Supremo. Não, o Supremo disse que o governador e prefeito têm autonomia dentro da sua competência, mas disse que caberia à União o seu papel. Bom, diante disto daí, o Bolsonaro, ele chegando no preço. Houve também um erro na condução aqui, Paulo, na minha opinião. Na época do Mandetta, quando disseram o seguinte: já é contaminação comunitária, não adianta fazer teste. Foi de uma burrice tremenda. Então o Brasil, que teve um mês de vantagem sobre Itália, sobre Espanha, etc., nós não fizemos nada, nós não compramos nenhum insumo. E aí o preço explode, é da essência do capitalismo, e aí eu concordo com o que você falou. E respondendo agora a parte política, o Reinaldo Azevedo escreveu dizendo o seguinte: Bolsonaro encontrou aquilo que toda a mídia depende, que é levantar o tema da corrupção, de forma
acrítica. Toda a imprensa, então, coloca qualquer governador hoje, qualquer secretário de saúde na televisão, e até esclarecer a pessoa tende a ficar desmoralizada. Então, esse é um movimento político do Bolsonaro. Ele está constrangendo e assustando, tanto é que o Witzel, que se acontecer o que todos nós temos, será caçado. Então, com a cautela de que pode ter gente que roubou mesmo, agora é uma operação política da Polícia Federal, sob comando do Bolsonaro, do diretor que ele indicou, para constranger adversário político. Arlindo, posso complementar a pergunta e você e o Afonso respondem? Um governador, para mim, comentou essa semana que o Bolsonaro pode criar o Ministério da Segurança Pública com um único objetivo. Ele vai tentar ganhar as bases das polícias militares e, a partir daí, construir uma milícia, tal como foi a milícia que deu golpe no Evo Morales. Então, eu queria acrescentar a questão da Polícia Federal, essa pergunta a você, Afonso. Bom, para responder aí a sua pergunta, que tem essa terceira dimensão, primeiro aspecto com relação a preços, o que eu considero serem as obrigações de governadores e prefeitos e dos consórcios, entre eles o consórcio do Nordeste, é de que, na ausência do governo federal, é obrigação dos governadores, prefeitos, governador do GDF e de presidentes de consórcios, porque também tem consórcios intermunicipais, fazer os gastos necessários para proteger a saúde das pessoas, seja do ponto de vista da contenção da expansão da pandemia, seja do ponto de vista da estruturação do SUS, para garantir o atendimento dos testados positivos de coronavírus nos diferentes níveis de gravidade, vai dar UTI, respiradores, há um trabalho na atenção básica nos municípios. E aqui, Arlindo, você, profissional médico, está aqui o Dácio Hollenberg, profissional médico, e nós temos um respeito pelos enfermeiros e enfermeiras, agentes comunitários de saúde, os profissionais da saúde que estão na linha de frente. E nós, lá no Congresso Nacional, Paulo, fizemos um esforço para conseguir aprovar, digamos assim, pensão, auxílio para os profissionais da saúde que estão na linha de frente sendo contaminados no Covid, e o governo criando dificuldade para pagar renda emergencial e coisa do gênero, e responsabilidade do gênero. Quero dizer a vocês que a minha posição política é que os governadores, inclusive o governador da Bahia, e nós estamos com vários governadores aqui dialogando conosco, eles também devem e estão certos, os que eu conheço estão fazendo, o governador Rui está fazendo os gastos necessários para proteger a vida pelo isolamento social e pela estruturação do SUS. O combate à corrupção, que nunca foi objeto da ação política de Bolsonaro, foi do fake news. Bolsonaro, militar ainda, ia soltar uma bomba num quartel. Depois se notabilizou por ser defensor de milícia, defensor de grupo de extermínio, defensor de estuprador e de torturador. E o deputado Glauber entrou para a história por identificar Moro como capanga de miliciano, porque o presidente dele é com orgulho um presidente de milicianos. Ele nunca combateu a corrupção. Ele aparelhou a PF
com Moro 16 meses sem uma investigação para blindar a família, a ele próprio, ao próprio Moro, ao Dallagnol, a todos que cometeram crime eleitoral, crime político, crime comum. O Dallagnol, Paulo Teixeira e Arlindo Quinalha sugeriu que a mulher dele fosse laranja para operar um recurso numa organização não governamental oriundo do resgate da corrupção da Petrobras. Então, o que o Bolsonaro tem feito em relação à corrupção é se proteger e proteger os outros corruptos. Então, eu considero que o preço é o preço de mercado. O governador e prefeito têm que estruturar o SUS, comprar respirador, pagar, dar transparência, e eles têm flexibilidade. O governo federal devia estar fazendo isso, comprando o respirador, distribuindo, porque ele tem a PEC 10, ele tem autonomia, ele está flexibilizado, regra de ouro, 8666, lei de responsabilidade fiscal, o Banco Central pode operar no mercado secundário, não falta dinheiro para garantir salário dos profissionais da saúde, da educação, da segurança pública, não falta dinheiro para comprar respirador. O governo federal não compra porque não quer, porque quer que as pessoas fiquem doentes, porque faz parte do jogo político deles, esse caos. Os governadores e os prefeitos têm que comprar, custe o que custar, porque a obrigação deles é proteger a saúde das pessoas. E eles podem fazer com chamada pública, dispensa de licitação, tomada de preço, produzir a documentação e sujeitar essa documentação aos órgãos de controle. Se algum policial federal, algum policial civil, algum promotor público, algum juiz cometeu um ato de assédio, de condução coercitiva, de busca e apreensão ilícita, infundada de uso político, o governador e o prefeito têm que correr risco com isso. E o governador Rui Costa está de parabéns por ter tomado, e os governadores do Nordeste estão de parabéns, os prefeitos estão de parabéns por terem tomado as medidas, mesmo sob risco de serem admoestados por esses bandidos. Porque o policial federal que desrespeita a lei, o promotor que desrespeita a lei, o juiz que condena sem prova, é ele que comete o crime. O prefeito, o governador, não pode ficar com medo, deixar de garantir a saúde das pessoas em função do risco de alguém cometer um excesso. Agora, Bolsonaro, supomos, tudo indica, aparelhando a Polícia Federal com o fim de fazer disputa política eleitoral, perseguindo os governadores do Nordeste, o governador do Rio, de São Paulo. Eles têm que cumprir a obrigação deles. E Bolsonaro tem que responder, e o policial federal, o promotor, o juiz, pelos seus atos na forma da lei. Com relação às PMs, e aí eu vou também me reportar à primeira parte do nosso diálogo, e já concluindo minha intervenção, quando nós também tratamos dos militares que estão no Executivo. Inclusive, tramitam uma coleta de assinatura de que militares da ativa não possam exercer cargo de livre provimento, cargo de confiança. Eu considero que eu não estudei ainda a fundo o que aconteceu com o presidente Evo e aquele golpe de Estado. Mas eu conheço, por exemplo, a Polícia Militar da Bahia, comandante-geral, o coronel da Casa Civil, muitos coronéis, dirigentes, soldados. Sei que a corporação é constituída, na sua grandíssima maioria, de homens que respeitam a lei. Acho, e aquele ato lá do diretor-geral da Guarda Nacional, quando foi no Ceará, naquela rebelião de policiais militares, naquele motim, e ao invés de ir prestar apoio ao governador do estado e ao povo do Ceará, ele foi confraternizar com os amotinados, aquele ato também, um ato, na minha avaliação, ilegal. Esses policiais
que montam milícias, que cometem crimes, que temem investigações referentes a assassinato, abuso de autoridade por ilhos cometidos, são a minoria. Claro que a lei, as instituições da democracia, o Estado Democrático de Direito, as prerrogativas de juízes, de promotores, das próprias forças de segurança, mas dos chefes, dos comandantes em chefes, dos governadores e do presidente da República, que infelizmente não existe, porque o governo dele acabou, tem que prevalecer. Então, a minha expectativa é que policiais militares, delegados, policiais federais, promotores, juízes, eu sou professor, professores, médicos, advogados, que hajam à margem da lei, devem responder ao rigor da lei e pagar com a pena prevista em lei, claro, tendo direito à defesa, mas tem que ter processo, tem que ter instrução de processo. E nós temos que ter, Paulo, minha opinião, a democracia brasileira precisa de salvaguarda que não são as Forças Armadas, não é o Supremo, não é o Congresso isoladamente. As forças, aliás, são parte do Executivo, mas são os poderes constituídos e o principal deles, o Poder Legislativo, no caso federal, o Congresso Nacional, que é quem tem voto popular. E por isso considero que, espero ter respondido a pergunta, Paulo, tem que fazer gasto público para garantir a saúde, não pode temer e por isso não fazer o gasto. Considero que está previsto, tanto principalmente o decreto de calamidade, o decreto federal, e os decretos estaduais, municipais e a decisão do Supremo, esse gasto será passível de averiguação a posteriori ao salvamento das vidas de quem estiver contaminado. Essa é a prioridade agora, na minha opinião. E eu considero que policiais militares, policiais federais, das Forças Armadas que cometam ato criminoso devem responder na forma da lei, eventualmente com privação de liberdade. Por último, quero dizer, a pretexto das Forças de Segurança Nacional, das Forças Armadas, considero que as instituições estão dentro do governo enquanto instituições, mas os militares que ocupam cargo de livre provimento estão manchando sua biografia. E na hora exata vai ficar nítido que tem afirmação recente aí que é mais bravata do que uma adesão das instituições a uma quebra da normalidade democrática. Eu tenho convicção, eu tenho confiança nas instituições e, portanto, eu tenho convicção nas Forças Armadas. Agora, um militar ou outro, assim como ele pode cometer um ato ilícito e deve responder na forma da lei, ele também pode entrar na política pela porta errada e a pior porta, a porta mais errada que tem, Arlindo, passando para você responder a provocação da nossa reflexão de Paulo Teixeira, a porta mais errada que tem é entrar na política ao lado de Bolsonaro, que é um governo de milicianos. E quem estiver ao lado dele vai ter que se haver ou na justiça, ou na opinião pública, ou com seus parentes e amigos que sejam pessoas íntegras, que vão cobrar deles esse papel vergonhoso, deletério ao povo brasileiro que estão fazendo ao sustentar o governo Bolsonaro. Arlindo e Paulo. Arlindo. Bom, primeiro eu esqueci de cumprimentar o João Daniel. Ao cumprimentá-lo também me desculpa. Segunda coisa, não tem como eu não tratar um pouquinho disso que o Florencio explanou. Eu, quando fui presidente da Câmara, eu fui eleito em janeiro de 2007, fiquei até janeiro de 2009. E eu sabia que havia, dentro da Câmara, fora da Câmara,
muita gente que atribuía a todos, sem exceção da bancada do PT, um comportamento antiético. E nós deixamos ali uma herança de boa administração. Deixamos em caixa 233 milhões, porque a Câmara foi o primeiro órgão público federal a vender a folha de pagamento. Vendia para o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Queriam pagar 80 mil e acabaram pagando 200 e tantos milhões. E, de hora extra, nós economizamos 72 milhões em 2 anos. Então, eu creio que ali nós deixamos uma marca administrativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque onde houver um Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos de fiscalização, tribunais de contas dos municípios, o que eu fiz quando eu fui fazer a reforma dos prédios que a Câmara utiliza, incomodato, aquele do governo federal? E havia gente que na juventude era de esquerda, amigo meu, que era deputado federal na época, que defendia a venda dos apartamentos, que aquilo é um absurdo. Como deixar esses apartamentos para deputado usar? É que ou você usava um apartamento que não era seu, que não era da Câmara, ou você ia pagar uma ajuda de custo, que é o tal do auxílio moradia. Deputado não tem jeito. Ele viaja toda semana. E quando, então, nós fomos reformar os apartamentos, eu chamei o Tribunal de Contas da União para acompanhar a licitação, do começo até ao final. Então, eu acho que, primeiro, eu concordo com o Afonso que governador e prefeito não tem que se intimidar, tem que salvar vidas. Segundo, tem mecanismos de atenuar o risco. Eu estou dando apenas um exemplo. E depois que nós reformamos o apartamento, esse companheiro nosso, deputado federal, meu amigo na juventude, aí ele se traiu, coitadinho. Ele falou assim, bom, agora não adianta mais, o mercado não vai se interessar. Ele estava fazendo um lobby para o setor imobiliário de Brasília. Foi assim, eu fiquei com dó até. Quanto à pergunta duríssima do Paulo Teixeira, e muito boa, eu já tinha feito referência do golpe na Bolívia, que quem se movimentou foram os policiais. Mas também quero recuperar o que o Afonso falou, apenas para dar destaque. O fato de os militares do Exército vestirem verde não significa que todos pensam verde. O fato de médicos e outros profissionais da saúde vestirem branco não significa que todo mundo pensa branco. E mais ainda, nós sabemos que são núcleos podres em determinadas funções estratégicas que acabam contaminando o cesto. Eu vou recuperar, eu fiz uma denúncia de um valor de 3,5 bilhões de dólares, que foi o que ficou apelidado como escândalo do Civan, que depois a Folha tentou se apoderar, parecia que era a Folha que tinha feito a denúncia. Não, fomos nós que fizemos. O Toffoli, na época, trabalhando na Câmara, foi ameaçado de morte. Eu não fui, mas ele foi. E ele ajudou muito nesse tema. Bom, simplesmente o CC-Civan, que era o órgão, digamos, responsável no âmbito do governo, com a composição, óbvio que ali tinha militares, tinha a representação da empresa norte-americana dentro do CC-Civan. Eu não quero entrar por aí. Mas então é o seguinte, não há nenhuma instituição humana, seja política, seja religiosa, seja das Forças Armadas, de qualquer natureza, onde o risco da corrupção pode estar presente. O que tem é que ter a liberdade de combater. Aliás, o Moro, que o Florencio mencionou, ele assinou uma carta atestando que o Bolsonaro é honesto, que a família Bolsonaro é honesta, que eles são um conjunto de democratas. Ele assinou quando ele vai para o governo. Tanto é que agora ele tenta se recuperar
tropeça, escorrega. Na hora que o Lula chamou ele, o Dallagnol, para debater, ele falou, eu não debato com alguém que já foi condenado. Mas ele foi o mesmo argumento que ele disse que não queria ouvir o Tacla Duran. Mesmo argumento, não o mesmo conteúdo. Ele falou assim, eu não vou conversar com o criminoso. A única coisa que ele fez da Lava Jato, né, com várias denúncias, como também o Florencio apontou, envolvendo até a mulher do Moro, estou dizendo, as denúncias, não estou dizendo que é verdade. Aí ele fala, ele assim, candidamente, ele fala, não, eu não vou ouvir o Tacla Duran porque é um criminoso. Então, me engana que eu gosto. Paulo, com referência à tua pergunta, se acontecer, é ruim para o país. Mas aí nós temos que pegar isso que nós estamos conversando, não é automático que todos os policiais militares vão se transformar em milicianos. Agora, que é preciso nós mudarmos a relação com as polícias militares. Vocês são testemunha que eu defendo isso na bancada. Vocês são testemunha. Eu perco muitos debates na bancada, mas não desisto. Porque a gente acaba tratando o policial militar como permanentes heróis. Acabou de ser preso alguém que a sociedade também considera como herói, e são, na sua quase totalidade, bombeiro. Um bombeiro que mora numa mansão de 3 andares, que dirige um carro, que é aquele que não tem, digamos, é do tamanho de um ônibus. E é bombeiro. Então eu creio que, se acontecer, sob o comando do Bolsonaro, vai implicar, na minha opinião, eu estava aqui pensando em algumas iniciativas nossas. Hélio Bicudo, que terminou a vida de uma maneira agressiva contra o PT, eu lembro que nós fomos deputados juntos, ele defendia separar a Polícia Civil da Polícia Militar e defendia acabar com a Justiça Militar. Eu não estou defendendo isso, só estou dizendo que debates que são, digamos, da pré-história estão voltando. Eu quero dizer, então, que se o Bolsonaro fizer um Ministério da Defesa e isso se caracterizar como polícia política, como violência política, nós também vamos ter que pautar, acho, Paulo, determinadas iniciativas, porque é do jogo democrático. Se a gente ficar parado e o Bolsonaro for avançando, o que a gente dizia na época da ditadura? A gente fazia tratativas internacionais, resistia internamente da maneira que podia, e a gente sempre apostou no seguinte: as famílias dos militares iam pressioná-los. E pressionava. Eu fiz medicina em Brasília. Tinha colegas nossos que tinham influência, vou dizer dessa maneira, que eu não quero entrar em detalhe, no meio militar. A primeira greve da ONB após a invasão de 68 foi a minha turma que fez, em 1970. Nós fizemos uma greve e encaramos a ditadura. Então, eu acho que os militares, nós precisamos continuar trabalhando, como sempre fizemos, para eles serem, digamos, respeitados por nós e pela sociedade como conjunto. Agora, se começarem a deslizar para o outro caminho, nós vamos ser obrigados também a nos posicionar, e faremos, como sempre fizemos. Então, tomara que não crie esse ministério, que a minha primeira impressão é a pior possível, pelos fatos recentes do Brasil. Arlindo, acho que agora nós já temos 1h30 de diálogo. A sugestão é que você faça uma provocação a considerações minhas e de Paulo, e a gente já vá se despedindo desse nosso bate-papo do sábado à noite. Eu vou devolver, até porque o Paulo é secretário-geral do PT, você já foi ministro e tal, e eu vou deixar claro primeiro, eu fui líder de governo e nós lidamos com o Centrão.
A pergunta para vocês direta é: que relação vocês defendem que nós devamos ter com o Centrão? Olha, o Arlindo é provocativo. Na minha opinião, Arlindo, em primeiro lugar, nós teríamos ter desenhado outro modelo de governabilidade. Eu acho que o modelo de governabilidade ele devia estar, em primeiro lugar, apoiado na ideia de uma união muito forte da esquerda, programática. Ou seja, nós tivemos partidos de esquerda que votaram pelo impeachment. Então, eu acho que esse é um primeiro tema importante. E as alianças, elas partirem desse núcleo duro de uma aliança à esquerda, né? Teve um tempo, em Porto Alegre, que 3 candidatos de esquerda disputaram a prefeitura. Um do PT, um do PCdoB, um do PDT. Né? Então, eu acho que a história nos ensinou que nós tínhamos que ter um núcleo muito mais forte de esquerda programático para garantir o governo. E daí você fazer alianças na direção de ampliação. Né? Eu acho que nós somos um pouco sós, solitários nessas alianças, e isso foi um problema para nós. Então, eu defendo assim, eles são fortes no Congresso Nacional. Não tem nenhum governo que eles não estejam, tá certo? Não? Mas eles têm que estarem diluídos. Né? E você tem que ter um programa forte de mudança com apelo popular. Então, você tem que, de um lado, ter mobilização em torno de um programa, tem que ser um programa forte. Veja, o governo do Lula terminou com 80% de aprovação. Porque o programa ali era forte. Né? E, por outro lado, você estabelecer alianças mais programáticas no núcleo central de governo. Acho que isso que resolve. E aí, daí você tem que fazer aliança com outros segmentos, porque o nosso presidencialismo é assim, você elege um partido do presidente que você tem nem 20% de parlamentares. Então, o nosso modelo partidário faz com que você eleja um presidente cujo partido vai ter, no máximo, 1/5 dos parlamentares. Então, você não tem maioria. Eu defendo que a maioria seja construída programaticamente como o ponto inicial das alianças. E, em segundo lugar, você amplia para outros segmentos. E, assim, tratá-los dessa forma. Seria uma ingenuidade dizer, não, isso aí, não. Qualquer um que for governar, vai governar com eles. Agora, eu defendo que se você tiver uma aliança programática e uma mobilização maior, a força deles será menor. Essa é a minha visão. Arlindo, eu vou responder e vou me despedir, porque aí você, Paulo, se despede, depois a gente ouve sua resposta, a sua própria pergunta. E a gente encerra. Então, vou responder e vou me despedir. Vou fazer uma resposta típica do que eu sou. Né? Eu penso com a minha profissão, né? Com a história, mas não vou fugir à resposta e você verá o término da resposta. Eu vou começar concordando com o Paulo. O PT se propôs e considero, continua a ser um partido portador de esperança no sentido de transformação social, construção de uma sociedade sem explorados, sem exploradores, sem racismo, sem violência, da cooperação e não da competição, da exploração.
só pode construir política de aliança sendo portador de programa e sendo a representação de ativismo social organizado, de sociedade civil organizada. Ou corre o risco, se não for isso, de se entregar à ordem estabelecida ou produzir um discurso distante da realidade. A minha política é análise concreta da realidade concreta. Vale registrar que na origem da democracia liberal, em particular americana, quando você vai ler lá o Benjamin Constant, eles constroem a democracia americana se propondo a restringir o impacto na ordem pública do sufrágio universal. E o fazem constituindo uma Câmara Alta, o bipartidarismo, eles tentam o voto censitário, tentam cercear a liberdade de voto do povo negro, dos afro-americanos, de negros e negras recém-egressos da situação de escravizados e escravizadas, não conseguem, mas mantêm na reconstrução uma política de segregação racial. E montam um sistema político bipartidário. Nós vimos agora o que aconteceu com o Bernie Sanders, que um dos portadores, um senador independente, portador de um programa, por exemplo, na área ambiental, de conversão da matriz energética. Imagine nos Estados Unidos pretender superar, defender uma política, um programa legislativo como o chamado New Deal ambiental, que é investimento público de alta envergadura para conversão da matriz energética. Para concorrer à presidência da República, tem que disputar as primárias dentro do Partido Democrata. E aí ganha quem tem financiamento privado. Não é quem ganha. Nos Estados Unidos, quem ganha eleição não é quem mais vota popular. Não é? Inclusive, lá a eleição é indireta. No Brasil, a reforma política recém-feita aprofundou a dependência do sistema democrático do voto uninominal com financiamento, sem fidelidade partidária, e com financiamento privado livre para o autofinanciado. Porque, na prática, é isso. A novidade alvissareira é o financiamento público, mas com valores insuficientes e com caixa 2 livre para o setor vendido, corrupto, de lobby. Nós vimos Dallagnol dizer na televisão, aliás, Moro, que perdoou, que Onyx Lorenzoni tinha se arrependido do caixa 2. Então, o partido que quer governar no Brasil vai conviver com o presidencialismo de coalizão. E nós, na Bahia, inclusive, Arlindo e Paulo, vivemos uma realidade muito particular, porque nós temos na base do nosso governo, governo estadual, que tem muitos avanços democráticos, que está de parabéns e por tudo que tem feito, e é um contraponto, assim como o governo do Rio Grande do Norte, o governo do Ceará, o governo do Piauí, o governo do Maranhão, os governos de Pernambuco, os governos do Nordeste, em geral, são exemplos positivos para aquilo que o governo Bolsonaro é exemplo negativo, e o consórcio do Nordeste é um ente subnacional hoje, também em experiência positiva. Mais recentemente, esse comitê científico, a liderança do professor Nicoleles, demonstra a lucidez dessa iniciativa e a forma como eles tratam a pandemia estritamente científica, o tratamento estritamente científico é uma prova disso. Mas nós temos na nossa base os bolsorruis. Isso foi, eu não vou dizer o nome, foi um deputado candidato que se autodefiniu bolsorrui. É da base de Rui, é da base de Bolsonaro. Você poderia me perguntar, é fácil? Não.
mas seria possível em 22, será possível em 22 ganharmos a eleição com uma pré-candidatura, por exemplo, com a de Jacques Wagner, que já foi um governador muitíssimo bem-sucedido, sem uma política de aliança é muito difícil. Então nós temos que ter base social, programa. Nosso programa tem que ter nitidamente uma política de desenvolvimento econômico com redução das desigualdades sociais, com patrocínio para o cooperativismo solidário, e aí saudar Paulo Teixeira como presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo Solidário. Tramita ainda mais de uma década, acho eu, de tramitação a política nacional, não aprovamos no nosso governo. Tem que ter política para povos e comunidades tradicionais, para empoderamento econômico da agricultura familiar, de indígenas, de ciganos, de quilombolas e do povo negro. Tem que ter política da sustentabilidade ambiental. Governo de coalizão não pode bater recorde de supressão de vegetação, de desmatamento de áreas de carga de rios, de ausência de política de gestão, de unidade de conservação de gestão de águas. Então, nossos governos têm que ter programa, porque quem tem densidade eleitoral é o PT, sem fake news. Tem o poder da grana que destrói coisas belas, é a sociedade civil organizada, são os movimentos sociais. Então, nós estamos acertando em inovar na Bahia, no Nordeste, precisamos inovar, o consórcio do Nordeste, Arlindo e Paulo, tem que tomar esse sistema de integração de bacias do São Francisco. Vocês acreditam que a represa, o Lago de Sobradinho, está a 100%, já está para ter vazão, não mais ecológica, mas para manutenção da barragem, porque o Lago de Sobradinho está quase com a carga máxima e o governo Bolsonaro não faz o bombeamento de água para o sertão, essa transposição que foi uma obra dos governos do PT. Ainda tem gente no Nordeste sem água, porque então o consórcio do Nordeste, o governo Bolsonaro não opera. Então, nós temos que ter programa, renovar o programa, mas na hora de governar tem que ter maioria parlamentar. Nós temos que fazer a maioria parlamentar com base no programa de coalizão, mas nós temos que fazer maioria parlamentar. Por isso, eu acho que o diálogo com o centrão de Bolsonaro é um. O que nós fizemos ou faremos foi e será outro. Bolsonaro chamou o centrão e o DEM, porque eu vi as entrevistas de ACM Neto respondendo naquela semana da saída de Moro do governo, porque Moro viu, Paulo Teixeira, que não vai para o Supremo e que ele tinha que ir para a geladeira porque já ia grudar nele os crimes de Bolsonaro. Ele agora quer sair como se inocente fosse dos crimes de Bolsonaro antes da eleição, durante a campanha e nesses 16 meses. Ali, a Semineto deu uma entrevista dizendo que Bolsonaro tem legitimidade para indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Não se trata de legitimidade porque Bolsonaro foi eleito com fake news, com abuso de poder econômico. Se trata da legalidade. A lei autoriza o presidente da República a indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Entretanto, o que Bolsonaro quer não é indicar o delegado da Polícia Federal. O que ele quer é blindar os dele, que cometem crimes e não podem ser investigados, e artificialmente, ilegalmente, cometer assédio, como aquele promotor propôs que fosse feita uma busca e apreensão simbólica aqui na Bahia, o senador Wagner, como foi a prisão de Lula sem prova. É isso que Bolsonaro quer fazer. Então, eu considero que o Centrão tinha virado centro, né? Bem, filhote da ditadura, diria Brizola, virou democratas liberais. Eles estão voltando para o lugar deles. O Centrão virou Centrão, tinha virado centro, agora é Centrão, porque se aliou a Bolsonaro, e o DEM, que participa do governo Bolsonaro, tinha um ministro da Justiça que saiu ovacionado, mas acabou mais médicos, estava desmontando o SUS, e tinha o ministro da Casa Civil, e tem o ministro do Desenvolvimento Social,
A Semineto diz que aquilo ali não é o ministro do DEM, então expulse Tereza Cristina, expulse Onyx Lorenzoni e pare de perseguir o governo da Bahia, o governo Arlindo. O governo Bolsonaro deve mais de 300 milhões de hospitais, de leitos de UTI, que ele não credencia, que o governo da Bahia instala, e ele não credencia e não paga a cota parte do governo central. Então, eu considero que o Centrão com Bolsonaro é direita golpista. O Centrão conosco é centro. Arlindo. Bem, obrigado ao PT pelo convite. Eu prometi que ia me despedir. Agradecer o convite aí do PT, essa surpresa feliz de no sábado à noite fazer conversa política com Paulo Teixeira e Arlindo Quinalha. Obrigado, Paulo. Obrigado, Arlindo. Obrigado, PT. Boa noite. Eu vou, obviamente, ouvir tudo. Não, eu vou, então, de pronto, para não esquecer, também agradecer por estar assim numa conversa solta com dois companheiros que eu prezo muito, e cada um de nós tem a sua experiência. A pergunta que eu fiz, ela não foi com a intenção, como é que eu diria, capciosa, mas eu sou obrigado a registrar que eu perguntei qual a relação que nós deveríamos ter. E tanto o Paulo quanto o Florencio colocaram a questão programática. Eu concordo com o que eles falaram, né? Essa relação de que, olha, o Centrão tem peso, mas eu queria lembrar nós mesmos que nós somos oposição hoje, o Centrão apoia o governo, e, portanto, eu queria abordar essa outra parte que eu acho que tem que ter na nossa reflexão. Seria também um erro nosso imaginar. Eu estou dizendo porque eu conheço muita gente, Centrão, o Paulo conhece, o Florencio conhece. Seria um erro nosso imaginar que o Centrão, digamos, está ali para servir ao Bolsonaro. Eles têm, digamos, aquele grau de pragmatismo, como acho que foi o Florencio que falou, o Paulo, ambos, não sei. Eles participam de todos os governos. E, portanto, a nossa relação com o Centrão, neste momento, é tentar puxá-los para a defesa da democracia, que eu creio que a maior parte do Centrão faz. Não podemos confundir o Centrão com os bolsonaristas, não é nada disso, na minha opinião. Tem no Centrão bolsonaristas? Tem, desgraçadamente. Esses são os piores, mas vão começar a ser cobrados por nós, porque aí entra a pressão da sociedade por aquilo que de violento eles representam. Então, eu acho assim que a relação nossa com o Centrão, com a direita de maneira geral, é uma relação, digamos, que tem que ser no âmbito de nós defendermos as nossas ideias, eles não defenderam, isso é o que é normal numa sociedade democrática. E nós tentarmos jogar o papel, não só o PT, mas a esquerda, de fazer a disputa de maneira que eles continuem, se quiserem, no governo Bolsonaro, mas não cumpram ordens absurdas, né? Como o Bolsonaro falou. E com referência, portanto, à expectativa de governo que nós temos, eu acho que o que vocês falaram está basicamente correto, porque qual foi a ideia da pergunta, até para eu poder explicar melhor o que eu estou querendo, que a gente extraia daqui. O PT, a militância do PT, você já deve ter visto, como eu já vi, de repente começa a, digamos, para atacar o Bolsonaro, dizer ele se aliou ao Centrão. E aí, vamos pegar a nossa política econômica. Uma coisa foi o Meirelles sob o comando do Lula. Outra coisa foi o mesmíssimo Meirelles sob o comando do Temer. Parecia duas figuras distintas, não eram. Então, eu acho que nós temos que ter a capacidade, porque onde é que isso implica numa avaliação permanente nossa, que nos atormenta. O Paulo entrou suavemente,
um tema dificílimo, ainda mais de debater publicamente, que é o seguinte: houve erros na condução nossa, na relação com o Congresso? Na minha opinião, houve. Também não é o caso aqui de ficar falando e dando chicoteada. Houve, claro que houve. Houve erros, talvez até mais graves, quando nós acreditamos que a sociedade brasileira, de fato, era democrática. Não era. Os interesses econômicos derrubaram a Dilma, ponto. Ponto, é isso. E aí é que é sofisticada essa relação na política, porque a maioria do Congresso brasileiro, mesmo quando nós éramos no governo, eu dei entrevista para o Fernando Rodrigues, na época, na Folha de São Paulo, e disse, falei, quando está em disputa os interesses entre o capital e o trabalho, nós conseguimos, no máximo, 150 votos aqui. Não sei se era na época do Lula ou da Dilma, mas tanto faz. E ele, então, de certa maneira, discordou de mim na hora que ele editou a matéria. Não, não é isso mesmo. Isso resulta, então, que aí eu quero, digamos, encerrar esse aspecto, daí eu ter feito a pergunta, é que nós, o PT, temos que trabalhar desde já para, digamos, defender o processo democrático sempre e o PT ter uma identidade junto com a esquerda, claro, mas o PT tem que jogar esse papel, digamos, assim, com muita força que a gente puder ter, para ter a famosíssima independência de classe. Não dá para a gente acreditar que o fato de estar todo mundo, viramos todos amigos. O Lula era incontestável. Enquanto ele foi incontestável, ele era tratado como semideus. Hoje nós estamos vendo o que a imprensa faz com o Lula, o que dirigentes partidários tentam fazer com o Lula e por aí. Eu acho que esse é o aprendizado desse processo histórico mais rico que a política brasileira, nos tempos recentes, teve, e que nós temos, de fato, de preparar para retomar o governo e mudar o Brasil. Então, era isso. Obrigado. Agora é o Paulo. Obrigado, Afonso, por um bate-papo tão qualificado. Eu quero agradecer a todas e todos que participaram conosco nessa noite, nesse bate-papo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Paulo, um grande abraço, Afonso. Para vocês também. Só uma coisa que eu acho que nós três acabamos... a nossa homenagem a todos os profissionais que estão se expondo, contaminando e até morrendo, eu tenho certeza que é a opinião nossa, mas todos nós pensamos em algum momento em falar, graças a que eu anotei, e eu também já tinha esquecido de novo, porque a gente se envolve tanto com esse debate, mas a nossa homenagem às famílias, enfim, é mais um alimento dessa nossa luta. Me perdoem de ter falado mais. E você fala em nosso nome, nossa homenagem a todos os profissionais que estão se expondo nessa crise, estão dando tudo para o Brasil. Um abração. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, tchau.